Olá, oitavo ano, sejam todos bem-vindos à nossa aula de redação. Hoje nós daremos continuidade às atividades que começamos na aula 1, falando sobre relatos pessoais. Tá? Já tinha explicado para vocês na aula 1 como funciona esse tipo de gênero textual e hoje nós iremos corrigir as atividades que eu passei, está lá na plataforma para vocês, que é a página 20 e 21 e a página 23, tá? Para nós começarmos a entender por que desse relato, por que desse gênero textual e como trabalhar com esse gênero. Como vocês podem observar, eu coloquei para vocês aí o livro, né, explicando, já mostrando a primeira parte de relatos pessoais e os exercícios eles estão em cima deste texto aqui, em busca de uma ancestralidade brasileira. Tá? Esse texto, esse relato, foi feito pelo antropólogo Daniel Munduruku, certo? E ele vem contando a história dele, ele vem contando a vida dele. Tá? E com isso nós vamos ter um aprendizado, nós vamos ver o que mais impactou na vida dele, para que ele pudesse chegar ao ponto de escrever esse texto para a gente. Tá? Então, a primeira coisa que ele diz aí no texto, ele nasceu índio, tá? E ele traz o que como consequência de ter nascido em uma tribo, de ter a sua etnia indígena, o que trouxe de consequência para ele. Então ele diz aí que foi aos poucos, no entanto, que ele se aceitou como índio. Ou seja, não é de primeira que ele se aceita, ele tem o orgulho de ser indígena. Ele vem aí um processo até ele dizer que sim, sou indígena com orgulho. Ele diz, relutei muitas vezes em aceitar essa condição, tinha vergonha, pois o fato de ser índio estava ligado a uma série de chavões que se cuspiam em mim. Esses chavões nós vamos falar já sobre isso, tá? Índio atrasado, é sujo, é preguiçoso, malandro, vadio. Eu não me identificava com isso, mas nunca fiz nada para defender minha origem. Carreguei com muita tristeza todos os apelidos que recaíam sobre mim. Índio, juru, naritana, peri. E tive que conviver com a civilização tem de pior, isto é, ignorar quem traz em si o diferente. Então, gente, a primeira consideração que devemos fazer sobre isso é ele mostrar a forma como a sociedade pensa sobre o índio. A partir do momento que eu falo sobre a pessoa ser índio, já vem em cima dele uma série de adjetivos falando do comportamento, falando do seu jeito de ser, que não é o que acontece com ele, tá? E ele vem contando que isso vem piorando até ele chegar à sua adolescência. O ápice dessa não aceitação dele vem com a adolescência, tá? Por que a adolescência? A adolescência é aquele período que vocês conhecem muito bem, de vocês se conhecerem, como pessoas, de se conhecerem como aquela linha do meio que vocês vivem entre ser criança e ser adulto, sobre o que vocês esperam do futuro, o que vocês têm aí em comum com outros colegas. Então, Daniel também passou por isso, tá? Tanto que ele diz assim, ainda jovem me vi em crise de identidade. Aceitar minha origem significava abandonar uma série de comportamentos que já tinha introjetado. E eu não tinha muita coragem de fazer isso. Vi que as meninas de minha idade se afastavam de mim e por isso associei o fato de ser índio à ideia da falta de beleza. Seria eu feio? Acho que sim. De outro modo, como entender que as meninas se afastassem de mim e não tivessem o mínimo interesse em me namorar? Então, gente, o que acontece aí? Não sei se vocês já devem ter ouvido isso, mas eu já ouvi várias vezes a questão de quando falar de índio, principalmente em aulas, pelo menos no meu período. O índio era preguiçoso, e isso vem lá de 1500. Né, quando os portugueses chegaram ao Brasil e resolveram escravizar os índios.
Mas eu vou falar isso um pouquinho para frente. Mas isso tem a ver com o presente, principalmente com o presente do Daniel. Uma coisa que eu quero ressaltar para vocês, aqui nesse primeiro parágrafo aqui, ele diz assim, que ele teve vários apelidos. Índio, ele já coloca o índio como um apelido. Ah, é o índio. Ah lá, o índio. Tá? Ele não tinha nome, não era Daniel, era o índio. Juruna, Aritana e Peri. Eu não vou dizer para vocês o significado de cada um. Eu quero que vocês pesquisem. Por que ele era chamado de índio Juruna? Por que ele era chamado de índio Aritana? Por que ele era chamado de índio Peri? Eu vou colocar esses três nomes como trabalho lá na nossa plataforma, tá? Isso não agora, na próxima aula eu vou colocar para vocês. Desculpa. E eu quero que vocês pesquisem para vocês entenderem por que esses nomes, né? Para vocês não ficarem por fora. Enfim, e aí avançando um pouco, ele começa já, né, quando ele chega no ápice já desses questionamentos, entra em cena o avô dele, o senhor Apolinário, que o ajuda, né, da forma que ele entende a vida, de mostrar sobre o Daniel seguir a vida dele do jeito dele. Tá? Tanto que lá em cima, lá na seguinte página, aí em cima dessa página que eu estou mostrando para vocês, ele diz aí, ó, sempre que eu vinha da cidade para a aldeia, chegava muito agitado, confuso, inquieto. O velho ficava observando meus movimentos de forma muito discreta, não deixando que eu percebesse que ele acompanhava meus modos. Num determinado momento, me convidou para tomar um banho no igarapé que corria perto da aldeia. Fui sem atentar em nada que fosse anormal no comportamento do velho. Ao chegar ao rio, pediu que fosse até uma pequena queda d'água. Deixa eu tirar minha cara aqui para vocês lerem melhor, tá? Então, ele diz aí. Corria perto d'água, fui sem atentar a nada. Ao chegar ao rio, pediu que eu fosse até uma pequena queda d'água, sentasse numa pedra e observasse todos os movimentos que o rio fazia. Não fazia ideia do que pretendia. Enquanto permanecia ali, ele não se moveu do lugar. Acocorou-se na parte baixa do rio e jogou água sobre o seu corpo com as mãos em concha. Vez por outra, olhava para mim e apontava para a água como se dissesse que eu também devia olhar para ela. Passaram-se muitas horas. No final, em vez de estar cansado por ter ficado muito tempo numa posição pouco cômoda, senti uma estranha paz percorrer meu corpo. Então, se levantou e me chamou dizendo: hoje você aprendeu algo novo. Nunca se deixe levar pelo barulho interior. A gente tem de ser como um rio. Não há empecilho no mundo que o faça sair do seu percurso. Ele caminha lenta, mas constantemente. Ninguém consegue apressar o rio. Nunca ninguém vai dizer ao rio que ele deve andar rápido ou parar. Nunca apresse o rio interior. A natureza de um tempo e nós devemos seguir. A natureza tem um tempo e nós devemos seguir o mesmo tempo dela. Então, o que ele quer dizer aí para você? No caso, o que o avô queria mostrar para o Daniel? Que tudo tem seu tempo. Que surgem questionamentos que só poderão ser respondidos quando ele estiver mais velho, quando ele tiver um entendimento maior de mundo. E aí, por que essa comparação dos sentimentos dele com o rio? O rio, em dias normais, né, o que acontece com o rio? Ele anda calmamente, ele vai seguir o leito conforme ele tem que ser até chegar à foz, até encontrar o mar. E a mesma coisa tem que ser os sentimentos dele, tem que ser essa espera dessas perguntas que ele tem com ele. Tudo com o tempo se resolve. É isso que o avô quis mostrar para ele. Tá? Então vamos aqui no nosso exercício. 1. Releia com atenção, deixa eu tirar aqui. Releia com atenção o trecho inicial do relato de Daniel Munduruku. Antes de eu começar a ler, vocês estão vendo aí que tem resposta. Não quero que vocês se desesperem para copiar essa resposta. Essas respostas são sugestões, tá?
Vocês não precisam se ater a ela, não. Até porque tem gente que tem mania de, às vezes tem lá um texto maravilhoso no seu caderno, quando o professor começa a corrigir, já apaga sem tirar as dúvidas para saber se está certo ou não. Às vezes o cara escreveu certo das palavras com as palavras dele. Então, primeiro vamos corrigir, vamos ouvir as minhas respostas, as possíveis respostas que vocês podem colocar, e depois disso, aí sim vocês pensam no que pode acrescentar ou reduzir. Bom? Estou voltando aqui. Nasci índio. Foi aos poucos, no entanto, que me aceitei índio. Relutei muitas vezes em aceitar essa condição. Tinha vergonha, pois o fato de ser índio estava ligado a uma série de chavões que se cuspiam em mim. Índio atrasado, é sujo, preguiçoso, malandro, vadio. Eu não me identificava com isso, mas nunca fiz nada para defender minha origem. Carreguei com muita tristeza todos os apelidos que recaíam sobre mim. Índio, Juru, Naritana, Peri. E tive que conviver com o que a civilização tem de pior, isto é, ignorar quem traz em si o diferente. Agora vamos ler o seguinte verbete. Chavão. Palavra ou frase a que se recorre para maior expressividade, mas que já não tem efeito em virtude do seu uso em demasia em quantidade, tá? Lugar comum, clichê, ideia muito comum, sem originalidade, estereotipada. Mas duas palavras novas aí para vocês. Primeiro, clichê. O que é o clichê? Nós utilizamos muito o clichê. O clichê, gente, é quando eu utilizo frases que como se já tivesse como já soubéssemos o final dessa frase. Um exemplo. E viveram felizes para sempre. Quando vocês veem aqueles filmes lá da Disney, da princesa, e aí tem toda uma história e no final você já sabe que ela viverá feliz para sempre. Eles sempre terminarão desta forma. Isso é um clichê, tá? Relacionamento, não sei vocês, mas os adultos aí já devem ter ouvido isso assim, ó. O problema não é você, sou eu. O problema não é você, o problema sou eu. Isso é um clichê. Todo mundo já aguarda para esse tipo de frase. Outra coisa, quando a gente vai falar de político, quando começa aquelas brigas, aquelas rixas que você já deve ter ouvido por aí, você já deve ter ouvido assim, fulaninho rouba, mas faz. Ou seja, é um outro clichê. Ou seja, a gente conhece a prática de roubo desse político, desculpa, a gente conhece essa prática de roubo desse político, mas a gente tenta vir com uma ideia, mas ele ajuda as pessoas aqui. Isso é um clichê, bom? Então, o chavão tem a ver com clichê, tá? É um sinônimo. E estereotipado, que ele está falando aí, vem de estereótipo. O que é o estereótipo? Ele é um conceito de imagem, ele é um conceito de imagem pré-concebida. O que é isso? Quando eu digo assim para vocês, um exemplo, quando falam assim, da pastelaria. Quando você chega e olha assim, olha lá, ó, a pastelaria do chinês. É um estereótipo. Eu já passo a colocar que toda pastelaria que eu ver alguém de olhos puxados, ele é chinês. Será que ele é chinês? Será que ele não é japonês? Será que ele não é coreano? Né? Então, isso é um estereótipo. Eu pego a característica de uma pessoa ou a característica de algo e coloco para todos. Tá? Isso é um estereótipo. Tá bom? Então, ele diz aí. Deixa eu tirar só um momento. Então, ele diz aí na pergunta. Considerando o fragmento acima e o contexto global do relato de Daniel Munduruku, pode-se afirmar que ele empregou adequadamente a palavra chavão. Escreva um pequeno parágrafo justificando essa afirmativa. Então, ele não está perguntando para você, ele está afirmando que o Daniel utilizou adequadamente a palavra chavão. E aí o livro pede para você que você agora
disserte, escreva sobre isso. Por quê que isso está certo? Sim, eu acabei de explicar para vocês sobre o significado da palavra estereótipo e clichê, que são sinônimos de chavão. Então, quando eu chego para vocês e eu digo característica de alguém ou de alguma coisa para todos, eu generalizo isso, eu estou utilizando de chavão, eu estou utilizando de clichê, eu estou utilizando isso de estereótipo. Então, quando ele diz aí, voltando aí nessa parte aqui de cima, que ele diz assim, cadê? Tinha vergonha, pois o fato de ser índio estava ligado a uma série de chavões que se cuspiam em mim. Índio é atrasado, é sujo, é preguiçoso, malandro e vadio. Né? E fora os outros nomes que caíam sobre ele. Ele não era o Daniel, ele era o índio. Né? Ele era os outros adjetivos que eram dados para ele. Ele era o índio Juruna, o Aritana, o Peri. Então, quando você diz isso, é um índio. Você está caindo aí em um estereótipo. Ele está dizendo que ele é chamado, né, quando se fala de índio, é como se fosse sujo. Primeiro que a história diz que não teve população mais limpa aqui no Brasil que não fosse os índios, né? Então olha aí o estereótipo. Mas professor, então da onde vêm essas informações? Isso aí vem lá no Brasil, colônia, tá? Principalmente na parte que o índio é preguiçoso. Por quê? Os índios, os portugueses tentaram e conseguiram em alguns, escravizaram alguns índios. Só que os índios, não é que eles eram preguiçosos. Os índios não aceitavam alguém que veio de outras terras dominá-los. Então os índios relutaram, eles brigaram para que eles não fossem escravizados. E aí, o que aconteceu? Muitos deles cometeram genocídio. O que é o genocídio? É aquela morte de um grupo de uma vez só por uma causa. Tá? E nesse caso, o genocídio acontecia porque eles não queriam se submeter aos mandos e desmandos dos portugueses. Os índios conheciam a floresta, conheciam a região. Então o que muitos deles faziam? Fugiam. E eles não tinham. E os portugueses como é que iam atrás desses índios se eles não conheciam a região? Isso eu estou falando lá no início, 1500, 1600, tá? E aí por isso que começa-se a ver a questão dos negros vindos da África para a escravidão, tá? E a Igreja Católica meio que acaba protegendo esses índios, né? Catequizando, trazendo o catecismo para eles, tá? Então, quando a gente fala de índio que não gosta de trabalhar, que índio só toma cachaça, isso são estereótipos. E aí, a partir do momento que qualquer uma pessoa fala eu sou indígena, esses estereótipos eles caem sobre a pessoa. Então, o que vocês podem colocar aí na resposta? Tudo relacionado a essa questão de estereótipos, chavões e clichês que devemos eliminar, devemos abominar disso aí. Tá? Não podemos colocar esse tipo de adjetivos a essas pessoas, tá bom? Então, ele empregou bem a palavra chavão, tá? Por causa desses adjetivos que ele recebia, tá bom? Então, se você escreveu qualquer coisa relacionada a isso, sobre o que dizia para ele que na verdade na vida real não é, tá certo, tá bom? Vamos na segunda pergunta. O parágrafo inicial já antecipa o conflito do relato de Daniel, sua crise de identidade que se estendeu até a juventude. Escreva um pequeno parágrafo para comprovar essa afirmativa. Então, na verdade, nessa questão, o que vocês vão falar? Vocês vão escrever esse sentimento que ele tinha por receber essas informações, por receber esse tipo de agressão verbal. Tá? Então vocês vão colocar na resposta essa relação do sentimento dele com aquilo que ele ouvia.
Então, o que acontece quando a pessoa não começa a se ver naquela identidade? Ela começa a buscar identidades que não condiz a ela, tá? Então, ele se sentia mal por ele ser indígena, então ele já chegou a se renegar, a dizer que não era, dizer que, né, evitava dizer que era indígena. Então, isso o machucou, tá? Isso fez com que ele, desculpa, isso fez com que ele pensasse melhor, né, sobre falar sobre isso, ser indígena, tá bom? Então, aí vocês vão falar com as palavras de vocês essa relação dele se sentir mal com tantos adjetivos que eram dados para a esse povo, né, que é o povo indígena, tá bom? Isso aí depois, quando nós retornarmos às nossas aulas, eu vou ler, tá? Porque é importantíssimo, não é uma resposta, isso não é uma resposta exata, tá? Cada um vai ter um pensamento sobre isso, e aí é importantíssimo eu ouvir cada um, porque aí é um pensamento individual de cada um sobre esse pensamento do autor com o relato dele, tá? 3. Releia com atenção o trecho a seguir. Ao chegar ao rio, pediu que eu fosse até uma pequena queda d'água, sentasse numa pedra e observasse todos os movimentos que o rio fazia. Não fazia ideia do que pretendia. Enquanto permanecia ali, não se moveu do lugar. Acocorou-se na parte baixa do rio e jogou água sobre seu corpo com as mãos em concha. Vez por outra, olhava para mim e apontava para a água como se dissesse que eu também devia olhar para ela. Pode-se afirmar que esse trecho corresponde ao clímax da narrativa? Por quê? Bem, espero que vocês tenham respondido que sim. Porque lembra que eu falei para vocês o que é um clímax? O clímax é o ápice dessa história. É aquele momento que você fica assim, ó. E aí? O que aconteceu? O que vai acontecer? Por que está enrolando? Meu Deus, o que vai acontecer depois disso? Primeiro, ele falou o sentimento dele quando criança. Depois ele falou do aumento do sentimento dele, do conflito que ele tinha quando ele chega na adolescência. E agora eu tenho aí um segundo personagem, um personagem secundário, que nós falamos lá na aula 1, que é o avô, que vem explicar para ele, né, que vem vendo ele nervoso, vendo ele ali aflito, resolve ajudar da forma dele, tá? Então, quando eu chego e digo assim, ao chegar ao rio, pediu que fosse até uma pequena dar, sentasse, não fazia ideia do que pretendia. Nem o Daniel, nesse momento, ele não sabia o que o avô queria, e nem nós, tá? Enquanto permanecia ali, não se moveu do lugar. Acocorou-se na parte baixa do rio e jogou água sobre o corpo com as mãos em concha. Se eu sou leitor deste relato, a primeira pergunta, estou atento ao meu relato, a primeira pergunta que eu faria nos dias de hoje, numa linguagem formal, e o que tem a ver com isso? O que tem isso aí a ver? O que vai acontecer aí? Tá, ele fez isso. E por que ele fez isso? Então começou a gerar em mim um conflito. Começou a gerar em mim a espera de um desfecho. Se eu tenho esse sentimento, essa espera desse desfecho, eu já tenho aí um clímax, tá? Então, sim, é um clímax, tá? Por quê? Porque gera aí nesse parágrafo uma ansiedade, espera aí uma tensão aí, tem uma tensão. Eu quero saber o que vai acontecer ali, o que acontece, por que ele está fazendo isso depois de tudo que o autor disse, tá? Então, sim, é um clímax, e aí é devido a esses fatores, é a espera do que vai acontecer depois disso, tá bom? Então, por isso que ele é um clímax. Na seguinte página 21, o relato de Daniel Munduruku tem seu desfecho com a lição aprendida. Hoje você aprendeu algo novo. Nunca se deixe levar pelo barulho interior. A gente tem que ser como o rio.
Não há empecilho no mundo que o faça sair de seu percurso. Ele caminha lenta, mas constantemente. Ninguém consegue apressar o rio. Nunca ninguém vai dizer ao rio que ele deve andar rápido ou parar. Nunca apresse o rio interior. A natureza tem um tempo e nós devemos seguir o mesmo tempo dela. Considerando o contexto global do relato, expresse com suas palavras qual foi a lição aprendida por Daniel. Isso é com as suas palavras, mas eu vou ajudá-los no que vocês podem escrever, tá? E isso vendo em um momento que é bem propício para vocês. Eu vejo esse relato, esse desfecho, com algo parecido com vocês jovens, com vocês adolescentes. Vocês estão num momento que vocês estão cheios de dúvidas. Não só dúvidas de trabalho, não só dúvidas de exercício, de escola. Dúvidas sobre a vida. Porque o adolescente é isso. O adolescente ele se enche de perguntas. Ele se enche de questionamentos. Tá? Se vocês ainda não se questionaram, vocês ainda vão se questionar. O porquê de estarem aqui, o porquê de passar por isso, o porquê que a mãe de vocês age de uma forma, porquê que o pai de vocês age de outra forma. E são, dependendo das perguntas, dependendo do questionamento de vocês, são coisas que vocês só terão respostas. Pode ser que entre hoje, amanhã, daqui a um mês, daqui a 6 meses, daqui a um ano, ou quando vocês chegarem à fase adulta. Que aí vocês já mudaram a cabecinha de vocês, que vocês já tiveram um novo pensamento, e aí vai fazer um amadurecimento do pensamento e fazer com que vocês pensem naquela pergunta lá no passado. Podem ter certeza, todo adulto que já foi adolescente, óbvio, né? Mas todos nós tivemos questionamentos na adolescência, e vocês não são diferentes. Ah, professor, eu ainda não tive nada disso não. Terão, tá? Com certeza no futuro próximo terão. E o que eu vejo desse relato dele é que, tenha calma. Se algo que você tenha uma dúvida, algo que atinja você, algo que você pense e a resposta não venha de imediato, tenha calma. Essa resposta virá num momento adequado, como o curso de um rio. Mas o que tem a ver isso com os pensamentos do Daniel Munduruku? O que tem a ver ele tinha esse questionamento de ele ser tratado do jeito que ele era tratado. Ele não entendia isso. Ele chegava da cidade aflito para entender isso. Por que eu sou tratado como um qualquer? Por que eu não sou respeitado por ser indígena? Né? Então o avô traz isso para ele, né, através dessa ação que ele faz com ele, de que tenha calma, você um dia vai descobrir, um dia você vai entender, você vai passar a saber o porquê você está passando por isso. Tá? Então, a resposta que vocês colocarem tiver uma relação entre esse período conflituoso que o adolescente vive com o que está escrito ali, já é a chave para a boa resposta, tá bom? O bom desses textos do livro, o bom desses questionamentos do livro, que não são perguntas com respostas formadas, aquelas coisas direitinhas, exatas. Esse livro ele traz para vocês o pensamento, tá indicando vocês, tá forçando vocês a pensar. Tá? E aí a resposta ela nunca vai ser igual para todo mundo. A minha resposta pode ser diferente da sua. Pode ser que você me traga um outro elemento que eu não tinha enxergado e que você me faz enxergar a partir do seu pensamento. Tá? Então, escrevam o que vocês considerem, que isso aí será lido com certeza posteriormente. Após essa correção, nós iremos para a página 23, número 5, que é essa parada obrigatória. Aí ele está pedindo para fazer em grupo, nós faríamos na sala de aula, faríamos de uma forma diferente. Só que, felizmente, nós não temos esse período, só futuramente. Então, nós vamos fazer individualmente. O que ele está pedindo aí? Ele está pedindo que você compartilhe. Na verdade, era para ser em grupo. Então, nesse momento, você vai compartilhar comigo. Tá? Serei seu
seu mentor da produção textual. Tá? Então, assim, vocês vão escrever, né, nessa parte aí do livro, uma experiência marcante de vida. Algo que vocês tenham vivido e que tenha tido um aprendizado. Não é qualquer coisa. Eu saí, eu fui pro baile, eu fui pra praia. Não é uma desculpa, uma narrativa. Mas sim vocês contarem para mim algo que tenha acontecido na vida de vocês que tenha gerado um aprendizado. E esse aprendizado deve ser compartilhado. Esse aprendizado deve ser seguido. Tá? Então, o que vocês precisam ter para que o que vocês vão me contar se torne um relato pessoal? Primeiramente, ele tem que ser narrativo porque é a sua história. Você está contando aí sobre você. Tá? Então você vai contar um fato que aconteceu. Lembra dos pretéritos que nós falamos na primeira aula sobre relatos pessoais? Pretérito imperfeito, pretérito perfeito, pretérito mais perfeito. Tá? E aí, o foco narrativo é sempre você. Você não vai me contar a história da sua mãe, você não vai me contar a história da sua avó, você não vai me contar a história da vizinha Maria Cotinha. Você vai me contar a sua história. Tá? O espaço e tempos definidos, em que local foi, quando foi isso, quando você tinha 7 anos, quando você tinha 10, quando você tinha 11, tá? Apresentação do conflito, do clímax e do desfecho. Relembrando, o conflito é o que faz mover a história. O que aconteceu para você me contar aquela história? É o conflito. O clímax é aquele momento que eu quero saber, e aí, o que aconteceu depois? E aí, o que você vai me falar depois? Tá? E o desfecho é a moral. É o que preciso aprender com com o seu relato. Tá? Justificativas para o fato de ter sido tão marcante. Por que ela foi tão marcante para você? A ponto de me contar isso. Tá? Emprego de diferentes discursos, direto e indireto. Vamos relembrar o que é discurso direto e indireto? Discurso direto... Desculpa. Discurso direto é o quê? É quando eu repito exatamente aquilo que foi dito no passado. Exemplo. Dom Pedro disse: se é para o bem do povo e a felicidade geral da nação, estou pronto. Digo ao povo que fico. Eu não alterei nada do que ele disse. Eu simplesmente repliquei o que ele disse aqui e coloquei aqui. Isso é um discurso direto. Discurso indireto. Gente, olha, o Dom Pedro ele comunicou à população que ficaria, tá? Ele disse que se era para o bem de todos, que ele estava pronto, que ele não ia embora, que ele ia ficar conosco, ia defender o Brasil. Contei a mesma coisa de formas diferentes. Quando eu conto com as minhas palavras sobre o que me disseram, é um discurso indireto. Quando eu repito exatamente o que foi dito, eu trato de um discurso direto. Como eu represento o discurso direto em um relato? Eu utilizo aspas nas falas. Quando eu estou escrevendo, eu abro aspas, escrevo, fecho aspas. Quando eu quero eu quero colocar de outra forma o diálogo do que foi feito naquele dia, eu uso o lado travessão, escrevo embaixo em forma de falas. Esses são elementos do discurso direto. E o discurso indireto você sempre vai usar: fulano disse que, eu disse naquela época que. Isso são elementos do discurso indireto. Tá bom? Um título bem original, bem criativo para o relato de vocês. Tá? No texto do livro, lá na página 18, ele diz o seguinte: em busca de uma ancestralidade brasileira. No próprio livro, se vocês observarem aí, ele já está explicando o que é a ancestralidade. Tá? Ancestralidade, origem, que se refere aos antepassados. Tá?
origem que se refere aos antepassados. Então, esse é o título do relato pessoal do Daniel, em busca de uma ancestralidade brasileira. Então, ele estava em busca de saber qual é a origem do indígena, qual é a origem da etnia dele, tá bom? E diante disso, espero que vocês tenham entendido. Caso não tenham entendido, tem meu e-mail lá na plataforma do Sistema Pitágoras. Podem entrar em contato, mandem suas dúvidas. Se não ficou muito claro, a gente faz uma nova videoaula para vocês entenderem melhor. E o principal disso tudo é vocês entenderem o significado de um relato pessoal. No nosso próximo vídeo, eu vou fazer comparações entre o relato pessoal, o conto que nós vimos e a crônica. Tá bom? Fiquem bem e até a próxima aula, tá bom? Abraços!